este ciclo sobre o aumento da longevidade e o envelhecimento, que é uma oportunidade que eu acho feliz para podermos refletir sobre aquilo que não é apenas um problema demográfico, mas um problema social muito complexo, com muitas implicações interligadas. Relembro uma capa do Economist, que é uma revista americana, com que eram idosos pendurados em chapéus de chuva e com o título A geração grisalha está a invadir o mundo e, e terminava com graves implicações na economia. A senhora professora Maria Salomé Paes, que é presidente do Instituto de Altos Estudos, por razões pessoais não pode estar aqui à abertura desta sessão, estará muito provavelmente a tempo de poder fazer a sua conclusão. Hoje, na sequência das conferências anteriores, temos o grato prazer de ouvir o professor Júlio Machado Vaz. Saúdo, pois, com muita satisfação, com muita alegria, a presença como conferencista do Júlio Machado Vaz e o seu título Envelhecimento dos Trajetos de Vida, os seus contextos. Quem é o Júlio Machado Vaz? O Júlio é médico. É um médico que gosta das pessoas, e gostar das pessoas é uma boa razão para ser médico. Por certo, no seu caso, outras terá havido, mas esta é seguramente uma delas. O Júlio gosta de ouvir os outros nas suas inquietações, nas suas dificuldades, nas suas histórias. Isso é uma boa razão para a especialidade que escolheu no ofício de ser médico, a psiquiatria. O professor Júlio Machado Vaz fez a parte académica do seu trajeto docente no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, com responsabilidades na área na docência da psicologia e da antropologia médica, e fez a sua formação e experiência profissionais em muitos lugares, hoje em dia costuma dizer-se no terreno. O Júlio é um invulgar comunicador, que gosta de ouvir os outros e que gosta de pensar a vida, a sua e a dos outros, claro, também. Essa capacidade de comunicador deu-lhe muito precocemente uma dimensão nacional, através da televisão, mas sobretudo através de um meio que hoje em dia parece um pouco um artefacto antigo, a rádio. O Júlio Machado Vaz é um cultor do ofício da escrita. Os seus livros, que são muitos e com um excelente acolhimento, são reflexões sobre a sua atividade profissional, mas também incursões na área da ficção. O Júlio Machado Vaz é uma personagem singular, com uma visão livre, por aquilo que eu conheço dele, e muito ampla sobre o mundo. E ainda, o Júlio Machado Vaz é como, eu penso que a maioria de nós que estamos aqui nestas janelas do Zoom, um idoso que mantém uma invejável frescura no pensar e no diálogo. Vamos ouvi-lo. Júlio, se faz favor. Boa tarde a todos. Estão a ouvir-me bem? Sim. Sim? Está tudo bem? Bom, antes de mais, uma saudação, um agradecimento por este convite, dizer desde já algo que penso que será inevitável, que é, eu presumo que cairei em repetições, atendendo a que o ciclo já vai tão adiantado. Eu falarei, basicamente, a partir de duas perspectivas. A partir da perspectiva do professor de Antropologia Médica e de Sexualidade e a partir da perspectiva do clínico, ou seja, do psiquiatra. E é curioso que já se falou aqui da geração grisalha, cinzenta. Eu ainda me lembro da expressão peste grisalha e cinzenta, que não é muito agradável, mas hoje ao princípio da tarde, e nesse meio que continua a ser o meu favorito, mas que nas camadas mais jovens tem perdido muita audiência, que é a rádio. Eu e a Inês Menezes gravámos
precisamente sobre artigos que falam do chamado divórcio cinzento, referindo-se ao aumento de taxa de divórcios em faixas etárias mais adiantadas. Para minha surpresa, os dois artigos falavam de faixas etárias a começar não nos famigerados 65 burocráticos do cartão de cidadão, mas nos 50 anos. Ou seja, numa idade em que muitos de nós nem sequer sabem o que são cães, ou cabelo mais ou menos prateado. E os artigos já consideravam que isso era um sinal de que os mais velhos, hoje em dia, também se divorciavam e depois partiam daí para a dissertação sobre o tema. Lembraria que há pouco tempo o António Guerreiro, falando da longevidade, escrevendo sobre a longevidade, dizia: os problemas que se colocam só são comparáveis às questões climáticas, por parte, é evidente, os problemas que a nossa espécie se continua a dedicar, enfim, a caminhar para uma autodestruição. E, eventualmente, a única dúvida é se através de meios bélicos ou através de um assassínio da natureza. Ora bom, aqueles, porque sou de rádio, uma das coisas mais importantes para alguém que ensina antropologia médica é alertar os alunos, e nós, médicos, não temos muito boa reputação em termos de vistas largas, somos com frequência acusados de nos focarmos na medicina e muito pouco no contexto global das pessoas. Ou, se quiser, de inserir as pessoas no seu contexto global, somos acusados, infelizmente com razão, de utilizar muito o adjetivo holístico e de o praticar menos, mas estava eu a dizer-vos que se alguns já ouviram o programa de rádio que o Manuel e eu fazemos, juntamente com o Miguel Soares e com o Tiago Alves, terão reparado, da minha geração, seguramente, terão reparado que o indicativo é uma canção de Simon e Garfunkel que se chama precisamente Old Friends. E o peso do preconceito é de tal ordem que os últimos versos da canção são Preserve your memories, they're all that's left. O que é, digamos assim, uma injunção sinistra. É dizer a pessoas que cada um determinará se é já velho ou não velho, idoso ou não idoso. Eu não gosto muito deste hábito de mudarmos as palavras e não mudarmos a atitude, porque já ouvi de tudo. Segunda metade da vida, terceira idade, idoso, quarta idade, etc. É mais importante que na prática se reconheçam os direitos de cidadania dessas pessoas. Mas é verdadeiramente extraordinário como, desde logo, e sempre tentei mostrar isso aos meus alunos, desde logo, nós falamos os mais velhos como se de um grupo homogéneo se tratasse. E isto é curiosíssimo, porque se pensarmos nas duas extremidades do ciclo vital, seria muito mais lógico fazê-lo com as crianças do que com os mais velhos, que tiveram todos eles os seus trajetos de vida necessariamente diversos e que, portanto, serem amalgamados, digamos assim, numa espécie de visão homogénea, pouco elogiosa e sistematicamente deficitária, diz muito, na minha opinião, de uma mudança civilizacional clara. Eu lembro-me
de quando falava, ainda jovem assistente, com o meu pai, de quem eu fui aluno, e que, como alguém dizia, de vez em quando chegava a falar da matéria, porque falava de tudo, menos disso. Meu pai dizia sempre: a missão de um professor é despertar a curiosidade dos alunos, para que eles se interessem pelo que está a ser tratado, para que eles vão ler, etc. Se um professor repete o que está no livro, texto, e que sairá no exame, então os alunos minimamente inteligentes, provavelmente, sobretudo no inverno, ficarão em casa, lerão um livro e não irão às aulas. E eu sempre achei que ele tinha razão. E essa capacidade, digamos assim, de despertar a curiosidade dos alunos, às vezes até através do humor, neste caso, eu utilizava, vou explicar. Embora hoje em dia já não estejam na moda, eu cresci a ver filmes de cowboys. A ser, desde logo, completamente aldrabado naquilo que foi a história dos Estados Unidos, aquilo que foi a história da conquista do Faroeste, etc. Os índios eram sistematicamente os maus e os brancos sistematicamente os bons. Mas havia uma coisa que nunca era negada, era os famigerados peles vermelhas, antes de irem para a guerra e atacarem o Lulantes, os fortes do exército americano, iam-se aconselhar com um conselho de anciãos. Porquê? Porque era evidente para a tribo que eles acumulavam um saber de experiência feita, que havia neles, uma palavra que hoje em dia, palavra tão bonita, que hoje em dia raramente se ouve, acumulava-se neles uma sageza que fazia com que o seu conselho fosse escutado com a maior das atenções e o mais das vezes seguido. Nós vivemos numa sociedade completamente, é a minha opinião pessoal, completamente rendida à aparência e aos valores da juventude. E isso provocou que os mais velhos, e agora também ainda por cima temos que introduzir o extraordinário aumento da longevidade a que assistimos, os mais velhos passassem, pelo contrário, a ser considerados, de certa forma, incapazes de acompanhar a realidade, de a apreender e muito menos de terem opiniões mais válidas que os mais jovens sobre essa mesma realidade. Nós somos um país em que se chegou a escrever que saber ler, escrever e contar era suficiente para a maioria dos portugueses e a ser escrito em papel oficial, mas hoje em dia é muito frequente que nós, os mais velhos, ao não dominar um Excel, um Word, uma aplicação, etc., sejamos relegados por uma posição, digamos assim, de, de gente que verdadeiramente, a quem verdadeiramente é sonegado direitos de cidadania. Ponto final parágrafo. E isto é trágico, porque ainda por cima, nós vivemos uma época em que um dos maiores problemas com que os mais velhos se deparam é o isolamento social. E uma das ferramentas que nós temos para combater esse isolamento social, tivemos a prova disso, por exemplo, durante a pandemia, é precisamente a tecnologia. Mas isso pressupõe que os mais velhos tenham formação e, sobretudo, que a linha A sejam considerados capazes de utilizar essa tecnologia, o que está longe de ser a realidade. Os meus netos, por exemplo, lembram-me de me terem brindado com uma frase de extraordinária crueldade, mas que é uma crueldade juvenil, numa determinada altura em que eu comprei um telemóvel e eles disseram-me calmamente que, atendendo a que eu me limitava a falar ao telefone, a mandar mensagens e a consultar o mail, aquele telemóvel era um desperdício nas minhas mãos,
atendendo a tudo o que era capaz de fazer. Bom, mas nós, profissionais de saúde, deparamos-nos desde logo com uma questão, que é a Organização Mundial de Saúde diz-nos, por favor, sublinhem cada vez mais a saúde e não a doença. Desprezando a doença seria completamente asneático. Não é disso que se trata. Mas aquilo que são as linhas diretrizes, digamos assim, da Organização Mundial de Saúde e de toda a gente que pensa a medicina é o ideal seria que nós conseguíssemos aproximar duas linhas. A linha da morbilidade e a linha da mortalidade. Ou, como alguns dos nossos colegas dizem, no limite, um dia, depois de uma vida longa e sem qualquer achaque, nós levantarmos-íamos, iríamos tomar o pequeno almoço e teríamos morte súbita. Outra versão, que a mim me agrada mais, porque não gostaria de incomodar a família, aquela que diz o melhor seria acordar morto. Ora bem, para isso, nós temos hoje em dia diretrizes, as famosas guidelines, que explicam a nós, como profissionais, e através de nós, à sociedade, que um envelhecimento saudável é uma longa caminhada. E é uma longa caminhada que depende dos estilos de vida. Este é um terreno pantanoso para a profissão e, sobretudo, para a clínica. E, arrisco-me a dizê-lo, sobretudo para os nossos colegas da medicina geral e familiar, a quem eu rendo a minha homenagem. Eles estão numa situação muito difícil e que ainda por cima é deprimente porque os cuidados de saúde primários, que têm estado a ser utilizados como a linha de defesa, digamos assim, do Serviço Nacional de Saúde, é um pouco, se me permitem a comparação, como se pedisse às paróquias que permitissem a sobrevivência das catedrais. Ora, se mesmo isso não tem acontecido como seria desejável, e a principal razão, na minha opinião, é a falta de condições de trabalho que sucessivos governos têm permitido que assolem os cuidados de saúde primários. Mas é ainda mais triste por uma razão, porque aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos pede é que cada vez tornemos mais os cidadãos em geral agentes produtores de saúde. Ou seja, o futuro da medicina deveria ser a de um modo tentacular, estar cada vez mais capaz de impregnar a sociedade no seu todo. E, portanto, colaborar não só com os cidadãos tomados individualmente, mas com as suas organizações, com tudo aquilo que poderia, digamos assim, facilitar os famigerados estilos de vida saudável, que têm muito pouca coisa de original. Todos nós sabemos, estamos a falar sobretudo de exercício, de alimentação, de consumo de substâncias que são deletérias para a nossa saúde. Neste momento, há uma discussão mais ou menos surda na medicina em relação ao álcool, porque as últimas indicações são para uma abstinência total, o que normalmente é um tipo de pedido barra imposição que se faz às pessoas que nos procuram, não é muito eficaz. Porque quando se tenta forçar alguém a abdicar completamente, ainda por cima, de uma substância com a importância cultural que tem o vinho para os países latinos, isso é abrir a porta a que, quando se peca, se me permitem o termo,
haja uma sensação de, bom, então agora já fiz a geneira, não há limite. Mas isso tem a ver com prevenção. Mas estava eu a dizer qual é o grande risco? É nós passarmos a mensagem que estas estratégias de vida saudável, portanto, este investimento para não só um prolongar de vida, mas um prolongar de vida com qualidade de vida. E isto é muito importante em Portugal, porque nós comparamos sem problemas em termos de quantidade de vida, mas comparamos com muitos problemas em termos de qualidade de vida nos últimos anos de vida. E estava eu a dizer, se a mensagem que é passada é uma mensagem que torna a pessoa que nos procura a única responsável por uma espécie de seguimento obrigatório de N mandamentos, isto pode comprometer a relação terapêutica. Porquê? Porque o que acontece é que, seja pecando à mesa, seja pecando naquilo que é talvez uma das questões mais prementes em todos nós, que é sermos capazes de fazer um dia inteiro de trabalho honesto, cansativo, etc., e consultarmos os nossos relógios atuais e chegarmos à conclusão que ao todo demos 1400 passos no dia inteiro de trabalho, o que é verdadeiramente assustador. Esta pessoa, quando tem a sensação que não cumpriu, digamos assim, aquilo que lhe foi transmitido, com muita facilidade, com aquilo que os psis, no seu jargão, chamam racionalizações, esta pessoa utiliza racionalizações e pode desaparecer da consulta, ou pelo menos falta. Há exemplos que são até divertidos. Por exemplo, houve determinado tipo de análises, e isto vê-se muito, por exemplo, dos mais velhos, que algumas pessoas com senso de humor dizem que foram verdadeiras traições. Vou-me referir, por exemplo, à hemoglobina glicada. Porque havia pessoas que, pura e simplesmente, estavam a fazer quase um jejum para tentar que a sua glicemia em jejum fosse aceitável, e com a hemoglobina glicada, como é evidente, tem 2 a 3 meses de dedo apontado e não podem utilizar os mesmos. Isto significa, e vamos ver que é particularmente importante para os mais velhos, isto significa que se o profissional de saúde é sentido não como um companheiro de jornada, não como alguém com quem se desenvolveu a chamada aliança terapêutica, mas é sentido como um juiz, a probabilidade desta relação se romper é grande. E por outro lado, é preciso, com as camadas mais jovens das diversas profissões de saúde, explicar-lhes que nós somos especialistas de doenças. Quem está à nossa frente é especialista da sua doença. E isto porquê? Porque se não formos capazes de articular aquilo que é o discurso de quem nos procura sobre a sua doença, sobre a qual a pessoa tem as suas teorias. Se não formos capazes de articular isso com o nosso saber sobre a doença, mas a doença com D grande, ou seja, do nosso lado está aquilo que os anglo-saxónicos chamam a disease. Do lado da outra pessoa está a illness, a maneira como se sente a sua doença. Se não houver esta aliança, se não houver uma congruência entre os dois modelos explicativos, é muito difícil fazer um trajeto, ainda por cima, numa altura em que, ao menos oficialmente, ninguém duvida que a velha relação paternalista, médico-doente ou profissional de saúde doente, em princípio terminou e temos
dois cidadãos, um dos quais pede ajuda, mas não perde nenhum dos seus direitos, naquilo que concerne, inclusivamente, a tomada de decisões em termos daquilo que é o seu tratamento. E essas tomadas de decisões podem ser em doenças, perfeitamente, permitam-me o termo, nortenho, parradinhas, mas podem ser questões que têm a ver, inclusivamente, com situações de risco de vida, de fim de vida, etc. Porquê é que eu dizia que, em relação aos mais velhos, isto é particularmente importante? À medida que envelhecemos, torna-se mais provável que acumulemos morbilidades, a chamada multimorbilidade. Há pouco eu falei em achaques, que é uma palavra do tempo que eu gosto muito. É muito raro que nós... Bem, alguns de nós não sofrem de nada, têm toda a minha inveja, mas é muito raro que nós tenhamos apenas um determinado tipo de queixa. Ora bom, isso significa, desde logo, uma questão que é importante na prática clínica, que é os nossos colegas da medicina geral e familiar, não raramente afirmam-se desencantados com um determinado tipo de medicamentos, porque não conseguem com eles os resultados que foram anunciados a partir dos ensaios clínicos. A maior parte das vezes a explicação é linear e transparente. É que nos ensaios clínicos foram utilizadas pessoas que são, essas sim, um grupo o mais homogéneo possível em termos do problema de saúde em causa. E depois os nossos colegas, nas unidades de saúde familiar, nos hospitais também, é evidente, no sistema de saúde em geral, seja no privado, no social, etc., vão se deparar com as multimorbilidades. E é quase como se o medicamento levantasse o dedo e dissesse: não é desta forma que eu estou habituado a funcionar, assim não consigo ter a mesma eficácia. E isto é frustrante. Frustrante, e aqui mais uma vez, estamos a falar dos mais velhos, frustrante com uma população, não me esqueço que logo no início disse, trajetos de vida distintos, mas uma população que acumula morbilidades e, como o povo diz, eu aprendi com 24 ou 25 anos em Matosinhos e em Barão do Corvo, em Gaia, com as populações dos pescadores, com aquelas doenças que não matam, mas morrem. Ou que, outra expressão popular, que só curam com banhos de terra fria. Nós, os mais velhos, a esse nível, somos verdadeiros desafios ambulantes para a profissão médica. Desde logo, porque, para o narcisismo do profissional de saúde, é complicado gerir pessoas que aparecem este mês com uma queixa, são medicadas, no mês seguinte com outra queixa, vão girando, etc, etc, etc. Isto é complicado de gerir, porquê? Porque durante muito tempo a formação médica foi uma formação baseada num paradigma que era o paradigma das doenças infecciosas. Identificação do agente causal, diagnóstico, identificação da terapêutica, terapêutica efetuada, cura obtida, se tudo corresse bem. Hoje em dia vivemos num paradigma de doenças crónicas. E essas doenças crónicas fazem com que, sem esquecer o desejável curar sempre que é possível, os profissionais tenham sido obrigados a converter-se a um outro verbo, muito mais complicado, que é o verbo cuidar. Quando de vez em quando, e já tardiamente, nós assistimos, seja na Assembleia da República, seja nos média, etc., às discussões
sobre os cuidadores em geral, os informais. Os formais são uma população perfeitamente estruturada, embora lutando com enormes dificuldades. Basta ver a escassez de meios para todos aqueles que trabalham em cuidados continuados e em paliativos, por exemplo. As situações não acontecem apenas em Portugal. Eu li há pouco um relatório da Associação de Médicos contra a eutanásia em Inglaterra. Vou repetir. A Associação de Médicos contra a eutanásia em Inglaterra, que diziam que as situações de carência eram de tal ordem que receavam que houvesse pessoas a pedir a eutanásia porque não tinham ao seu dispor os meios necessários ao nível dos cuidados paliativos. Bom, é qualquer coisa de trágico. Mas, estava eu a dizer, estamos, portanto, perante uma população que é necessário cuidar, manter, digamos assim, de uma forma o mais satisfatória possível, e que, e por isso eu falei nos trajetos individuais, nos contextos, sobretudo, não deveria ser assim, mas sobretudo os nossos colegas da medicina geral e familiar têm que ter uma visão sistémica. Ou seja, para além da visão holística, que muitas vezes passa por termos esquecido aquilo que era uma espécie de fronteira que passava no nosso pescoço. Há alunos, antigos alunos meus, que me dizem que de vez em quando ainda houve em serviço de urgência uma frase terrível que eu ouvi com frequência ser dita, que era dizer a alguém, depois de fazer todos os exames adequados, mas dizer a alguém: o senhor ou a senhora não tem nada, vou-lhe marcar uma consulta de psiquiatria, que é uma frase horrenda para dizer, é a desqualificação absoluta da queixa e a insinuação de que a pessoa, ainda por cima, num país em que o recurso à psiquiatria e à psicologia, em muitas ocasiões, ainda é encarado com desconfiança, e aqui, permitam-me que o diga, sobretudo nas faixas etárias mais avançadas, com um claro efeito de género, porque os homens têm maior tendência para recusar a ajuda psicológica, porque acham que isso vai ferir o seu conceito de masculinidade. Mas, estava eu a dizer, os nossos colegas são obrigados a conhecer, para além, eu ainda fui ensinado com frases como as doenças psicossomáticas. Hoje em dia, felizmente, sabemos e dizemos e ensinamos toda a medicina é psicossomática, porque em qualquer doença há reações psicológicas, há maneiras diferentes de encarar e, portanto, não é possível estar a fazer a divisão clássica entre questões biológicas que, de certa forma, perdoem que falo desta forma, eram encaradas como respeitáveis, e questões psicológicas que, de tal forma, eram encaradas de um modo, digamos assim, displicente, que isso se refletia nas próprias profissões e especialidades. A psiquiatria, com muita frequência, era, e aqui e acolá ainda é, olhada de través, ou com uma justificação, digamos assim, mais, mais científica, dizendo que ela lamacenta, não respeita os métodos de investigação, etc. Ou pura e simplesmente no registro jocoso que faz com que o humor é um ecrã extraordinário. Lembro-me de se dizer que os psiquiatras se cumprimentavam dizendo tu estás bem e eu. Ou seja, de formas que desqualificavam a psiquiatria de um modo
absolutamente indecoroso, digamos assim. Mas não basta para aquela pessoa nós sermos capazes de passar a vê-la de um modo inteiro. É que aquela pessoa é o que é em função da maneira como vive. Há pouco eu falava, isto aqui é uma questão ética, há pouco eu falava-vos da questão da educação para a saúde, de, dos estilos de vida saudável. Por exemplo, é preciso pensar com cuidado, com respeito pela dignidade de quem está à nossa frente, nas suas próprias capacidades. Nós não podemos dar-nos ao luxo de alguém que é óbvio que não tem determinadas possibilidades económicas, estar-lhe a pedir que faça uma dieta à base de peixe, de vegetais, etc, etc, etc. Isso é ficção científica para aquela pessoa. Mas, agora eu estou-vos a falar de um conceito mais alargado, que é, alguns dos nossos colegas da clínica geral, às vezes têm pessoas, nomeadamente agora que estamos em pleno inverno, têm pessoas que têm condições de habitabilidade que são perfeitamente inaceitáveis. E que, portanto, fazem com que o colega saiba que está a tratar um episódio que se vai repetir quase inevitavelmente, atendendo à maneira como aquela pessoa vive. Quem diz a habitabilidade, diz a líneas tão diversas como a situação de emprego. Neste momento, nós temos a viver na rua pessoas empregadas, porque aquilo que ganham não chega para viver de uma forma minimamente digna. Estamos a falar de poluição, estamos a falar de distância, por exemplo, em termos de empregos, estamos a falar de poluição sonora. Há pouco tempo eu ouvia um trabalho que dizia que na Europa, e isto não é algo que em geral apareça muito nas nossas conversas, que na Europa poderiam ter morrido qualquer coisa como 8 milhões de pessoas por a ação de poluição atmosférica. Ou seja, o nosso colega tem um tipo de variáveis tão alargado que vai sublinhar algo que o poder político tem de encarar de uma forma mais séria, que é completamente utópico fazer depender o planeamento da saúde, o ataque aos problemas da saúde. É utópico pensar que isso pode ser entregue com um laçarote no regaço das unidades de saúde, do Ministério da Saúde. Se não for algo que é abordado por todas as vertentes do poder, desde a educação, à segurança social, à habitação, etc., é impossível. Daí a importância, por exemplo, da chamada prescrição social. Ou seja, em que um colega pode estar a receitar um antibiótico ou qualquer outro medicamento, mas está ao mesmo tempo a solicitar que sejam tomadas medidas para que aquela pessoa tenha um contexto de vida que seja mais confortável, desde logo também, mas sobretudo que seja mais capaz de a manter saudável. Em termos psicológicos, isto também é fundamental. Nós sabemos neste momento que, por exemplo, o stress nesta sociedade que vive a uma velocidade alucinante, que, diga-se de passagem, tem influência que ultrapassa em muito a saúde estrito senso. Nós somos de tal maneira bombardeados por estímulos que hoje em dia nos transformamos em animais que, mais do que agir,
reagem meramente. É quase uma espécie de sobrevivência. E não nos metamos, nesta altura, na questão das redes sociais. Mas, em relação aos mais velhos, vou citar um exemplo que todos conhecem. Por volta do meio da tarde, onde eu estou a trabalhar em casa, o que é muito vulgar, as pessoas gostarem de estar a trabalhar ao computador e ter a televisão ligada sem som. Qualquer coisa mexe. E mais ou menos a partir do meio da tarde, já devem ter reparado que começam a surgir as campanhas de publicidade para aparelhos auditivos, umas a seguir às outras, com, em geral, pessoas que nós conhecemos do pequeno ecrã, a dizerem que estão muito satisfeitas, etc, etc, com os preços, com as ofertas para quem comprar imediatamente, etc. Eu posso estar enganado, mas nunca vi em nenhum desses anúncios a recomendação, antes de tudo o resto, vá ao seu otorrinolaringologista. Nem uma vez. Ou seja, para uma população mais velha, grande parte das vezes com menor nível cultural, menos literacia na saúde e menos literacia em geral, isto é, muitas vezes, o equivalente a um roubo encapotado, tirando partido, precisamente, da incapacidade de triagem da informação, sobretudo dos mais velhos. Mas sim, os aspectos psicológicos são muito importantes porque, por exemplo, os nossos colegas às vezes sabem perfeitamente que aquela senhora, em setembro, tem um agravamento das suas queixas habituais. E os super especialistas, o mais das vezes, não sabem o que verdadeiramente aconteceu. Os colegas de medicina geral e familiar sabem. O filho ou a filha daquela senhora que trabalha no estrangeiro esteve de férias em Portugal e partiu. E porque partiu, e porque houve a separação, aquela senhora ou aquele senhor teve um agravamento de suas queixas físicas. Na realidade, e foi uma feliz coincidência, há 2 ou 3 dias chegou-me às mãos um artigo sobre o isolamento social e as suas consequências. Eu ainda ensinei em psicologia que o efeito deletério do isolamento social ou a ausência da expressão clássica, que é a ausência de uma rede social de suporte que nos protege, não só em termos de saúde mental, mas também em termos de saúde física, protege-nos de tal forma que os estudos provam que mesmo que não recorramos a ela, o simples facto de sabermos que ela existe torna-nos mais resistentes. Mas dizia eu ainda ensinei que a solidão era um fator de risco para a nossa saúde, através de quê? Através da depressão. A solidão, com frequência, geraria a depressão e, muitos de nós sabem, a depressão tem consequências a nível físico, por exemplo, a nível da imunidade. Há pessoas deprimidas que colecionam gripes, por exemplo. Hoje em dia, seria perfeitamente justo que alguns dos meus antigos alunos me dissessem: o professor não nos ensinou toda a verdade. Porquê? Porque neste momento o isolamento social já foi estudado e eu tirei a nota para ter a certeza que não estava a induzir-vos em erro. O isolamento social, hoje em dia, já se conseguiu provar que aumenta a concentração de determinadas proteínas que são identificáveis em análise sanguínea e que estão envolvidas nos acidentes cardiovasculares, no diabetes, na mortalidade precoce, numa coisa que o professor Sobrinho Simões
se nos tiver honrado com a sua presença, imediatamente esboçará um sorriso de satisfação na inflamação e na resposta imunitária. Ou seja, uma situação que, em princípio, não deveria afetar em termos físicos, muito menos verificáveis em termos laboratoriais, o simples facto de alguém viver sozinho e não ter uma rede, por exemplo, de amizades, não. Tem consequências que são verificáveis a nível daquilo que são, muitas vezes, até as análises, digamos assim, mais prosaicas daquilo que costumam ser os nossos controlos. Ora bom, por outro lado, quando eu vos dizia que eu e a Inesinha gravámos hoje sobre o tal divórcio cinzento ou grisalho, uma das áreas em que o aumento da longevidade apanha mais desprevenidos profissionais de saúde é a área da sexualidade. E apanha desprevenido por duas razões. Desde logo pelo preconceito, porque também há a noção ainda, embora já muito mais matizada, mas a noção de que o sexo em particular e a sexualidade em toda a sua riqueza, em toda a sua paleta de cores variadas, são, digamos assim, áreas reservadas aos mais jovens e os mais velhos são muito amigos e muito meigos e ponto final, mas também porque a multimorbilidade que vos falava sobre dois aspectos é agressiva para a nossa vida erótica e para a sexualidade em geral. As morbilidades per se. Por exemplo, a diabetes, quando surgiram os medicamentos como o Viagra e todos os seus sucedâneos, a raiz é a mesma. Em termos da diabetes, foi um passo de gigante. Porquê? Porque com muita frequência, nos homens, em cerca de 50% dos homens, sobretudo aqueles que não têm níveis glicémicos controlados, a ereção é afetada. E aqui, mais uma vez, estamos nas questões culturais, que é o conceito de masculinidade continua a girar muito à volta da capacidade ou não erétil. E, portanto, nós assistíamos a homens, individualmente, ou a casais, se fosse heterossexuais ou homossexuais, em que havia um afastamento porque as dificuldades sentidas por aquele homem diabético faziam com que ele, quantas vezes por um mecanismo inconsciente, fizesse um trajeto clássico, que é, verificadas as dificuldades de desempenho, leia-se, de obter uma ereção satisfatória, o que acontecia era o baixar do desejo, porque ao baixar do desejo diminuíam-se as situações em que o desempenho poderia não ser satisfatório. Bom, esse o exemplo da diabetes, mas permitirão que me mova em águas que me são muito mais conhecidas e próximas. Quase toda a medicação psiquiátrica tem efeitos colaterais, longe de serem apenas na sexualidade, mas na sexualidade efeitos claros, que aliás fazem com que, não raro, as pessoas por nós medicadas nos mintam com os dentes todos para obviar a esses efeitos colaterais, deixando-nos completamente a vogar em termos de perceber se a medicação é eficaz. Estou a falar, nomeadamente, dos antidepressivos.
Quando vemos os números de consumo de drogas psiquiátricas em Portugal, que são números verdadeiramente preocupantes, e que, entre outras coisas, traduzem algo que, mais uma vez, tem a ver com a organização dos serviços de saúde, que é quando um profissional de saúde está num espartilho temporal que o obriga a receber pessoas em consultas, suavizando consultas de 8 minutos ou 10 minutos, a escapatória mais simples, em geral, é medicar. Porque escutar, porque ouvir alguém, leva tempo. E mesmo assim não é uma garantia de sucesso. Mas leva tempo. E tempo é algo que os colegas não têm. E, portanto, essa é uma das razões, não estou a dizer que é a única, essa é uma das razões para nós nos defrontarmos neste momento com situações frequentes de sobremedicação. De sobremedicação e de efeitos colaterais indesejáveis. E que, portanto, vão fazer com que as pessoas nos venham dizer. Hoje nós sabemos o que está a acontecer. Quando eu me formei, eu lembro-me, por exemplo, de receitar antihipertensores e nunca me passar pela cabeça perguntar se tinha havido algum efeito colateral, nomeadamente na área sexual. E, portanto, o que é que acontecia? É que me apareciam homens que me vinham dizer, satisfeitos, que a sua tensão arterial, medida por mim, era melhor, mas que não lhes passava pela cabeça dizer que havia problemas que não tinham conhecido antes na esfera sexual, porque não estabeleciam uma relação entre uma coisa e outra. O trágico é que a mim ninguém me tinha ensinado essa relação da faculdade. E isto, inclusivamente, tem aspectos ainda mais complicados de gerir, porque, atendendo à influência da nossa autoimagem, pode acontecer o seguinte, para falar de outro tipo de medicação. Nós podemos medicar alguém com um anti-ulceroso, resolver aquela úlcera. O anti-ulceroso também tem efeitos colaterais sobre a sexualidade. Houve uma série de falhanços durante o tratamento. Nós retiramos o medicamento que provocava esse efeito, mas o sintoma autonomizou-se. Porquê? Porque na cabeça daquele homem já há um tal receio de falhanço que a espontaneidade necessária a um ato erótico perde-se completamente e, portanto, sem a causa inicial, o efeito permanece. Bom, eu penso que estamos a chegar à altura de conversarmos. Não queria estender muito mais. Queria referir dois ou três aspectos. Primeiro, os problemas sistemáticos que encontramos nas instituições para os mais velhos. Por impreparação do pessoal das instituições, por medo dos corpos dirigentes das instituições, das reações das famílias, por exemplo, e por haver estereótipos internalizados pelos próprios residentes, a quem, por exemplo, quando eu visitava meus pais, às vezes alguém me pedia para ter uma conversa comigo de corredor e eu dizia, vejo com satisfação que arranjou uma namorada ou um namorado. E a resposta era uma resposta que, em termos de preconceito, mostra como, quando interiorizamos o preconceito, não precisamos que o apontem. As pessoas sorriam e diziam, bem, doutor, se eu tivesse menos 20 ou 30 anos, era exatamente isso. Eu dizia, e agora não é porquê? E a resposta era, com a minha idade. Ou seja, não há piores polícias, não há polícia de choque mais feroz que aquela que está dentro de nós, que interiorizar. Esse é um dos aspectos. Depois, falar-lhes outra vez da questão da sociedade em que vivemos, mas agora num outro aspecto. É uma forma insidiosa
do preconceito se instalar, que é uma coisa é envelhecermos bem, envelhecermos pacificados, envelhecermos o melhor possível, sem desistir de nada daquilo que ainda desejamos, daquilo que ainda está dentro das nossas capacidades. Estou a dizer isto porque às vezes alguns de nós recusam-se a reconhecer determinadas limitações e, por exemplo, são capazes de competir com os filhos que têm menos de 30 anos para provar que ainda estão em boa forma física. Mas não era disso que eu ia falar. É que nós vivemos numa sociedade que nos empurra para fazermos tudo, e este tudo, numa sociedade capitalista de consumo, como é evidente, custa dinheiro, para fazermos tudo, para fingirmos que não estamos a envelhecer. Isto é uma indústria extremamente lucrativa. E isto não é compatível com um envelhecimento pacificado. Porque estas pessoas estão sistematicamente a negá-lo e a tentar competir com os mais jovens, nomeadamente a nível da aparência. Uma linha aqui, o culto da aparência jovem também pode obrigar as pessoas a fazer. Eu recebo no meu consultório, por exemplo, homens e mulheres que me vêm dizer: eu por mim não pintaria o cabelo, mas tenho que pintar porque na instituição onde trabalho, se eu tiver um ar mais envelhecido, vão-me tirar do contacto com o público e vão-me pôr, por exemplo, no back-office. Por último, queria-vos dizer outra coisa. Outra coisa que eu também ensinei e que tem a ver com aquilo que podemos esperar à medida que envelhecemos. Por exemplo, hoje em dia, no meu consultório, arrisco-me a dizer, quase todos nós, o maior receio das pessoas não é a morte, é como vão chegar lá, nomeadamente em termos de capacidades cognitivas, em termos de lucidez. Uma palavra que nunca, ao longo dos últimos anos, deixou de aumentar de frequência no meu consultório foi Alzheimer. O medo das demências em geral é perfeitamente condensado no Alzheimer. Ora bom, eu gostaria de terminar citando-vos as palavras da professora Luísa Lopes, que é professora de Neurociências da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e coordena um grupo de investigação no Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular. E ela dizia numa entrevista: mas não há nenhuma indicação de que não podemos continuar a aprender coisas novas. Pelo contrário, pessoas de 50 e 60 anos confessam-se menos ansiosas no desempenho de tarefas porque contam com o fator experiência. E em termos cerebrais, sabemos que as pessoas mais experientes vão ser muito mais rápidas. Portanto, usar o funcionamento cerebral como base de discriminação pela idade é cientificamente errado. Acho que é uma boa maneira de terminar com ciência pura e dura. E agora ficava à vossa disposição para aquilo que, para lhes falar com toda a franqueza, hoje em dia me dá muito mais prazer, que é conversarmos sobre as questões e deixarmos as exposições ex para trás. Estou à vossa disposição. Obrigado, professor João Machado Vaz. Eu vejo que já temos a nossa professora Maria Salomé Paes, a quem eu neste momento dava a palavra para orientar a discussão e concluir esta sessão. Som, se faz favor. Abrir o microfone, Maria Salomé. Abrir o microfone. Abrir o microfone. Abrir o microfone. Já está. Em primeiro lugar, professor Machado Vaz, peço imensa desculpa por não ter podido chegar mais cedo, e agradecer-lhe estar connosco e trazer-nos esta, digamos assim, maravilha de conversa naquilo em que eu pude ainda aproveitar.
sem dúvida nenhuma que, e agradecendo-lhe uma conversa tão natural que nos trouxe, para todos aqueles que já estão nessa tal idade em que tudo acontece aquilo que o professor diz, que não é reconhecidas as capacidades, que tem outras morbilidades, tudo isso, mas que também nos deixa, pelo menos a mim, uma questão que é quão somos nós próprios e cada um, talvez responsáveis por não diminuir, isto pode ser completamente estúpido da minha parte, mas para não diminuir essa tendência, quando começamos digamos, a envelhecer, a começar a chamar, já é por outros, ou a considerar já é um velho, já não se adapta, já não sabe, já não consegue. Porque há quase uma ideia que é chegou à idade tal, acabou. E a consideração pela sociedade é o velho, e, portanto, deixou de ser alguém que tem experiência, merece ser escutado, ou que já não é capaz, ou que não acompanha o desenvolvimento, e isso, não sei, mas penso eu que é a maior derrota para cada um que se sente com os dias a aumentar e com as tais dificuldades que vão acontecendo. Será que isto é, digamos assim, qualquer coisa que tem a ver com a não compreensão das diferentes gerações entre si, ou porque se criou, e eu lembro-me um pouco disso, quando começou a falar-se, e o professor falava no envelhecimento saudável, isso foi, não sei, talvez ignorantemente eu penso que isso foi um conceito vão, e o envelhecimento saudável gerou imensas coisas, imensas estruturas que para mim foram sempre perfeitamente anacrónicas, a nível de juntas de saúde, de juntas de freguesia, a nível de entidades autárquicas, a nível até de entidades privadas, e os tais velhos, aqueles que já estavam para lá dos 60, no 70, não sei se ainda é, mas aquilo fazia-me imensa impressão, eram postos em centros de dia, ou são ainda, e depois funcionam como animaizinhos amestrados a dançar quando não faz sentido nenhum, ou sei lá, uma série de coisas que a mim me causaram sempre ao longo da minha vida uma preocupação imensa. E, portanto, a minha questão é em que medida é que cada um de nós se pode preparar para esses tempos, ou se deve preparar, ou consegue preparar-se para esses tempos, ou então em que medida é que a nossa sociedade terá de pensar, refletir e saber como é que pode ser uma sociedade multi-age, quer dizer, com todas as idades, em que todas as idades possam ser felizes e possam até se calhar reduzir esse trauma do envelhecimento. Peço desculpa por este longo percurso que eu tentei aqui fazer, agradecendo-lhe extraordinariamente a extraordinária conversa, porque é uma conferência que entrou em nós, que nos trouxe uma conversa tão importante para nós refletirmos. Antes de mais, exprimir-lhe o prazer por a ter connosco. Muito obrigada, e agradeço e peço desculpa. Nada. Mas olha, precisamente por causa da idade, tinha uma consulta e pronto, e não podia faltar, porque hoje em dia não se pode faltar uma consulta, senão depois Isso é verdade. leva um Verdade. ano ou outra coisa Leva um ano. que era a mesma consulta, não é? Portanto, foi um pouco por causa disso, professor, e peço mais uma vez uma desculpa. Nada, por amor Eu de não Deus. sei se o professor quer juntar uma série de questões e Como quiserem, como quiserem. Ia professor responder à achava, sua, mas não há problema nenhum. pode ser, professor, então. Então, pronto, outras. Outras, então, temos a Como professora quiserem. Santos, Helena Santos, e a seguir Manuel Porto, professor Manuel Porto. Eu queria agradecer, desculpem, entretanto, ao professor Jorge Soares ter-me feito este favor de abrir também a sessão para termos o tempo para poder dialogar e não atrasar. Muito obrigada, professor Jorge Soares.
Helena, Muito obrigada, Sr. Professor Júlio Machado de Vaz, por esta conversa. Esta conversa levantou-me, é talvez uma pequena provocação, mas realmente gostaria de saber, dadas as mudanças no ritmo de vida, nas tecnologias, etc., nos estilos de vida atuais, em relação, por exemplo, àqueles quando eu tinha 30 ou 40 anos, eu gostava de que adivinhasse ou que previsse daqui a 30 anos como é que comparará os idosos com os que hoje existem. Quais serão os problemas? Serão maiores? Serão menores? Gostava de ouvir a sua opinião. Permita-me, ainda vamos ter outra questão, permita-me, há mais uma. eu sei, permita-me só uma graça, que é muito obrigado por dizer daqui a 30 anos, porque isso exime qualquer responsabilidade, já cá não estarei para ter que dar a mão à palmatória, portanto. Mas tínhamos ainda mais uma pergunta. Manuel Porto. Microfone, microfone. Microfone, Manuel Porto. Microfone. Já está a ouvir? Já vi perfeitamente. Ótimo. Não, eu gosto enorme de estar aqui. A pergunta que eu vou fazer já a fiz. Enfim, mas só comentar no começo desta intervenção que muita gente já não ouve rádio. Eu ouço rádio e tenho gosto de ouvir o professor Machado de Vasco no rádio. Portanto, muito obrigado. desse aspecto. Em parte por isso, porque, enfim, vou acompanhando. Enfim, para mim tem muito sentido saber qual é a sua opinião, enfim, dada a sua qualificação e a sua experiência. E a pergunta que eu tenho, já pus aqui noutra ocasião, mas agora quero, porque tenho em casa, enfim, opiniões divergentes. A quem vai nos 80 e tal, é melhor ter muita atividade ou parar e descansar? Portanto, é a minha questão, portanto, que eu ponho, porque realmente é aquilo que sinto. E, bom, geralmente, há alguma relação causa e efeito, da sua experiência, de pessoas com quem vai com 80 e tal anos, que é o meu caso, a experiência de que é mais vale trabalhar muito aos 80 e tal anos, ou é melhor descansar? Portanto, qual é a experiência que tem? Desculpa uma pergunta tão direta para um grande psiquiatra e uma grande figura do Por nosso amor país. de Deus. Peço desculpa por isso. Pego nestas três, então, sem prejuízo depois de haver mais. Eu não estou a ver mais ninguém, entretanto. Pronto, está bem, mas sem prejuízo. Professora, esse exemplo que deu das pessoas a dançarem é uma ilustração, penso eu, magnífica de algo que não sei se a professora nessa altura já estava connosco, mas é uma ilustração magnífica de um problema, que é o facto de se homogeneizar os mais velhos. O que não faz... estão a ouvir? Sim, sim, sim. Sim, muito bem. O que não faz Muito bem. sentido nenhum, como eu dizia, porque os trajetos de vida moldam-nos. E os trajetos de pessoas com 60, 70, 80 anos necessariamente são diferentes. Eu não ponho em dúvida que algumas das pessoas que estavam eventualmente a dançar o fandango, a chula, ou seja o que for, sentiram prazer nisso. Outras, a sua expressão foi dura, mas é verdadeira. Outras fizeram como macaquinhos amestrados, porque as ensinaram e depois lhes deram a ordem para fazer. Outras, às vezes acontece, pura e simplesmente recusam-se e dizem que não querem, e se têm possibilidades disso, pura e simplesmente deixam determinadas instituições. Porque as coisas são diferentes. Há uma experiência, é preciso ter algum tento na língua. Há países em que já deixou há muito de ser experiência. Mas há uma situação que em Portugal ainda está em primórdios, que é instituições em que convivem pessoas mais idosas e pessoas bastante jovens, nomeadamente universitários, e em que os universitários resolvem um problema que hoje em dia se põe com enorme frequência. Devo-lhes dizer que no último mês já ouvi pelo menos duas famílias dizerem em consulta
que não têm capacidade económica para manter os filhos na universidade que frequentam, e, portanto, uma delas ia pedir empréstimos, enfim, iam tentar tudo para manter a sua ganapada na sua trajetória estudantil, mas é um problema. Portanto, dizia eu, residências em que os mais jovens têm o problema da estadia completamente resolvida e, em troca, fazem companhia X horas por dia e por semana, evidentemente, aos mais velhos. E alguns dos trabalhos sobre isso, dos iniciais, são muito curiosos, porque, lá está, talvez por um pré-conceito, houvesse a sensação de que os mais velhos estariam muito contentes por terem com quem conversar, a quem contar as suas histórias, etc. Mas os mais novos, no fundo, cumprissem a sua obrigação, que lhes permitia o seu grande objetivo, que era o estudo, mas não mais que isso. E em grande parte dos casos não foi isso que aconteceu. Os mais novos tinham uma visão extremamente positiva da experiência. Não me esqueço de um dos depoimentos de um dos jovens que dizia: isto é completamente diferente. Uma coisa é ler sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu estive a ouvir histórias de um homem que esteve na Segunda Guerra Mundial. E realmente é completamente diferente. E, portanto, traduzia-se num enriquecimento mútuo. Isto é importantíssimo. Pois há variáveis, modalidades muito diversas. Estou-me a lembrar, meu filho mais velho é arquiteto. E porque sabe que eu me interesso por estes temas, um dia mandou-me um artigo que era sobre uma instituição espanhola e a maneira como as valências e o espaço tinham sido organizadas. E funcionam. Então, a instituição tem uma zona exclusivamente residencial, tem um centro de dia, em que as pessoas estão as horas que foi previamente combinado, e também tem, à boa maneira Nuestros Irmãos, uma taberna, aberta ao público, e em que os residentes podem frequentar todas as valências e em que é obtido, no fundo, o quê? O objetivo de os manter o mais inseridos possível na comunidade. É evidente que aqui também há questões afetivas. Devo-vos dizer, e todos vocês o sabem, sem precisar de estarem num consultório de psiquiatria, porque o ouviram a amigos, porque alguns de vocês o podem ter sentido. Devo-vos dizer, por exemplo, que a decisão de encaminhar para uma instituição o pai, a mãe, alguém da nossa família, provoca uma profunda angústia nas pessoas. A maneira como vivemos hoje em dia faz com que muitas vezes seja perfeitamente inevitável. Eu, por exemplo, sou filho único e houve uma altura em que foi perfeitamente inevitável que meus pais fossem institucionalizados. Evidentemente, eu tive a sorte, em condições, pelo menos inicialmente, depois houve problemas com essa instituição, mas pelo menos inicialmente, perfeitamente satisfatório. Agora, há outra faceta, há outra face da moeda em relação à professora, que é a questão que a professora colocou. Por exemplo, a questão da reforma. Há pessoas que de um dia para o outro, e às vezes, e honestamente, nas suas conversas, disseram a toda a gente que andavam a contar os anos para a reforma e os meses, e que, quando a reforma chega, ficam sem chão. Nomeadamente as pessoas que não têm hobbies. Infelizmente, eu assisti a isso com o meu pai. Meu pai vivia para a faculdade de medicina. No dia em que deixou de ir à faculdade de medicina, meu pai, que adorava os livros,
mas meu pai pegava nos livros de uma maneira diferente. Em vez de os ler, a pouco e pouco, começou a ir pegando neste, pegando naquele, lia umas linhas, depois lia o outro, etc. Até um dia aparecer aquilo que qualquer psicólogo ou psiquiatra vos dirá que imediatamente olha com enorme desconfiança, que é quando alguém começa a ficar de rol ou de pijama e fica em casa. Isso depende de nós também. Uma boa reforma prepara-se com antecedência. Ou seja, quando as pessoas me vêm dizer eu agora vou ter mais tempo para isto ou aquilo, estou-me a lembrar de uma pessoa que, assim que se reformou, foi assistir, nunca se inscreveu sequer, porque ter um diploma não era importante para ela, mas foi imediatamente, pediu autorização e foi assistir a aulas de um curso de História da Arte. Mas quem diz isso, diz jogar golfe, diz o que quiser. Agora, o ficar sem fazer nada, e isto depois permite-me fazer a ponto para a terceira pergunta. O ficar sem fazer nada, a não ser que esse não fazer nada o satisfaça. E porquê é que eu digo que isto faz a ponte para a terceira pergunta? Porque uma vez no Amor é, falando disto, eu disse, cuidado, porque ficar num sofá a ver televisão não é bom. Enferruja-nos. E isto é inquestionável. Mas houve um senhor que me mandou um mail e que me dizia assim: com todo o respeito do seu professor, eu fui estivador, não sei quantos anos, tinham sido muitos, dei cabo da minha saúde física, agora estou reformado e a minha vida é, estou em casa com a família, como, bebo e vejo televisão e sinto-me perfeitamente. E eu respondi, a sua frase final diz tudo, sente-se perfeitamente. Magnífico. Se isso faz com que a pessoa não se sinta desinserida, por exemplo, há pessoas que me dizem, eu agora eu tenho que ter cuidado, porque eu agora às vezes vou ao café e, e não sei já muito bem de que é que as pessoas estão a falar. E isso faz-me sentir mais isolado. E depois a pessoa, para evitar essas situações angustiantes, vai menos ao café. Isso é muito mau. Isso é que não pode acontecer. Portanto, quando se falava da questão da nossa própria responsabilidade, é verdade, a professora tem razão. Nós temos também a responsabilidade de preparar como devemos envelhecer. Por exemplo, e não duvido que alguns de vocês sorriam para dentro. Minha avó materna e ambos os meus pais demenciaram. Portanto, podem imaginar que é um fantasma que me acompanha. É perfeitamente natural. Não que eu tenha uma visão linear de causa e efeito em termos genéticos, mas basta recordar que essas coisas não passam. Aquilo a que assisti, alguns de vocês podem ter passado por essas situações, quando o nosso pai ou a nossa mãe deixa de nos reconhecer, que é uma situação que a mim me deixou quase com uma sensação de estupor, como é que isto pode acontecer? E acontece. E, portanto, dizia-vos eu, isso é uma nuvem negra que paira sobre mim. Vou dramatizar. Se o Manuel estiver na sala, é testemunha que eu continuo a albergar uma razoável dose de alegria de viver, mas é algo que me preocupa.
E numa determinada altura, eu disse, é aceitável que a pouco e pouco haja algum declínio cognitivo. Aquilo que muitas vezes nós chamamos as nossas brancas, isto, aquilo e aquilo outro. Olha, vou-vos dar um exemplo. Eu tenho uma relação muito próxima com os taxistas do Porto, porque os uso há muitos anos, e há algumas semanas atrás, um dos taxistas, que tinha uma memória bem melhor do que a minha, estava a discutir a ala liberal antes do 25 de abril. E daí passou para o doutor Francisco Sá Carneiro. E disse, porque ele depois esteve em Inglaterra e quem liderou o partido foi o professor Miller Guerra. E eu, todo contente, porque daquela vez tinha estado melhor do que eu, disse, não foi o professor Miller Guerra. E então, a minha satisfação só durou até à vez seguinte que nos encontramos, porque eu disse com grande orgulho, foi Eduardo Guerreiro. Na vez seguinte, ele disse, professor, olha, enganámos os dois, sabe? Foi o Emílio Guerreiro. Bom, ninguém gosta de se defrontar com estas coisas. E numa determinada altura, eu disse, vou tirar algumas dúvidas. Quero saber se estou mais ou menos num declínio mais ou menos compatível com a minha idade. Eu tenho 75. E, portanto, fui ter com um homem em que eu tenho a maior das confianças, que ainda por cima é alguém porque eu tenho um enorme carinho, porque é o célebre Miguel, afilhado do Eugênio de Andrade, a quem o Eugênio dedicou muita poesia, e que eu conheci criança, em casa do Eugênio, e disse-lhe, ouve, tu fazes-me uns testes, não quero nada de muito profundo, mas qualquer coisa que me dê uma indicação, mais ou menos como é que eu estou. E ele disse que sim, e eu fiz. E os testes, aparentemente, dizem que o meu declínio cognitivo é um declínio perfeitamente aceitável para a idade que eu tenho. E eu perguntei-lhe, e o que é que eu faço? Eu continuo a trabalhar, tal, mais isto, mais aquilo, mais aquilo, tal, tal. E ele riu-se e disse assim, mas tanto quanto eu sei, o Júlio, por exemplo, também faz sudoku. Por exemplo, o Manuel é um homem de palavras cruzadas. E eu disse, eu faço por uma questão quase masoquista, é que eu não gosto muito de números. E, portanto, forço-me a fazer aquilo e pelo menos um por dia eu faço. E acrescentei, e de vez em quando sinto-me humilhado porque faço os muito difíceis, levo muito tempo, e depois a máquina diz-me que 60% são mais rápidos do que eu. E ele sorriu-se e disse, não se preocupe com isso. Se quiser, pense que os 60% que são mais rápidos têm todos 20 e tal anos e estudam matemática. Mas fazê-lo e não se satisfazer por não ter completado e desistir, isso é bom para si. Faça. E depois até disse uma outra coisa e disse, e não lhe faz mal nenhum também fazer as palavras cruzadas. Ora bem, estas pequenas coisas, a curiosidade, se quiser, tiveram a gentileza de falar do amor. A Inês é uma enciclopédia musical. E é uma enciclopédia musical que, além de ser uma profissional, tem menos 24 anos do que eu. Ou seja, conhece áreas musicais onde eu nunca meti o bedelho, se me permite a expressão. Sempre que se fala de música, ela escolhe uma música, por exemplo, de um grupo que eu não conheço, etc. Eu meto-me no Google e vou averiguar quem são, que tipo de música praticam, de onde vêm, etc. E este tipo de manutenção da curiosidade pelo que nos rodeia
na minha opinião, é um magnífico exercício e deve ser mantido. Por exemplo, li um artigo há 3 ou 4 dias que diz, isto já é mais complicado, atendendo às vidas que nós fazemos e como as fazemos, que diz, é melhor para quem está em estratégias de retardar o déficit cognitivo, é melhor escrever à mão do que escrever em computador. Porque escrever à mão em papel exige mais, digamos assim, das nossas estruturas neuronais do que o computador. Portanto, há 1001 coisas, pequenos hábitos, se quiserem, mas que contribuem para nos manter atentos. Agora, atendendo aos trajetos diversos, por exemplo, eu sou muito preguiçoso. Não vos vou mentir. Eu sou muito mais capaz de estar a fazer isto do que jurar que todos os dias dou os célebres e completamente não científicos, porque não foi baseado em nenhum estudo científico, os célebres 10.000 passos por dia. E, no entanto, está provado que o exercício físico também é uma parte importante para nos manter as capacidades cognitivas. Agora, como serão os idosos? Quando eu disse essa, pelo menos dá-me a liberdade de dizer as asneiras que disse. Em primeiro lugar, antes de dizer como, há uma coisa que eu tenho a certeza. Quantos serão? Muito mais. Sob certos aspectos, isso também é importante. Às vezes, pelas razões mais egoístas, que é se repararem, numa sociedade capitalista, não foi difícil chegar à conclusão que os mais velhos são um mercado não negligenciável, direta e indiretamente. Em primeiro lugar, os mais velhos, muitas vezes, têm poder económico. Por exemplo, o Manuel diz sempre: querem bater-se por melhor saúde, combatam a pobreza. É verdade. A pobreza é, se quiserem, a linha de base para tudo isto. É preciso reduzi-la. É preciso reduzir este fosso obsceno entre os cada vez mais ricos e os cada vez mais pobres. Pronto. E, portanto, a esse nível, nós podemos dizer que eu ouço muitas vezes nas televisões, nas discussões sobre imigração, dizer quanto contribuem os imigrantes para a nossa economia. Vamos também ter algum cuidado e pudor. Os mais velhos, que são com muita frequência apresentados apenas como peso para as economias, eles próprios contribuem para essas economias de maneiras diversas. Aliás, quanto à questão do peso para as economias, o maior peso localiza-se nos 2, 3, 4 anos antes do fim da vida e não antes. E, portanto, passar a imagem que nós somos, a partir, se quisermos, famigerados 65 anos, famigerados, que provavelmente de hoje para amanhã vão ser mudados, não é? Porque cada vez mais nós temos, olha, por exemplo, em Portugal, centenários, etc. Passar a imagem que nós somos a tal peste grisalha que afunda a economia de um país é hipócrita e é ignorante. Mas é uma imagem que tem passado com tanta eficácia que até num país famoso pela maneira como respeitou sempre os mais velhos, como o Japão, já há discursos sobre o peso económico dos mais velhos de se vir tornando insustentável. Agora, como seremos? Eu posso dizer como é que eu gostaria que fôssemos, que é, não são só aqueles que têm trabalhos que muito facilmente serão feitos por máquinas, que têm que ter requalificações. Os mais velhos
com as adaptações necessárias, na minha opinião, terão que ser também cada vez mais parte integrante de um mundo cada vez mais tecnológico. Mas eu gostaria de acreditar que isso não apagaria uma outra vertente. Olha, eu falei-vos de Brancas, eu não sou capaz de lembrar quem é do autor. É um dos autores mais famosos de ficção científica, mas talvez Heinlein. Mas se um de vocês disser Isaac Asimov com assertividade, eu mudo imediatamente de opinião, já não me lembro. Mas lembro de ler um livro de ficção científica que era a história de um homem que se tornava imortal. E, portanto, o que é que acontecia? É que as gerações iam passando e ele ia assistindo a tudo o que ia acontecendo na Terra e fora da Terra, porque já estávamos no espaço. E numa determinada altura, esse homem decidiu que estava cansado de viver e, sobretudo, estava cansado de ver morrer. Há um verso duro, mas que todos vocês já experimentaram, que é quando começam a aumentar as clareiras à nossa volta. Há um verso duro de Panero que diz: envelhecer é ver morrer. E ele cansou-se de ver morrer. E, portanto, ele tem que fazer lá uma transfusão qualquer de X tempo e ele falta à transfusão. Decide que se vai deixar morrer. O livro tem, inclusivamente, um toque de humor, porque ele é, digamos assim, um bom vivant, e então o governo da Terra, que já só existe um, põe as polícias à procura dele e vão encontrá-lo calmamente a gozar a vida e à espera da morte numa casa de passe. E explicam-lhe que ele não tem o direito de fazer isso, porque ele é a memória de uma espécie, de gerações e gerações, etc, etc. E perguntam-lhe, lá está a questão da curiosidade, e perguntam-lhe o que é que lhe daria prazer, de maneira a que aceitasse continuar a viver. E ele nunca encarou a coisa dessa maneira, pensa e diz: eu gostava de voltar ao passado. Mas de voltar ao passado como espectador. E eles dizem: mas nós conseguimos fazer isso. E ele recua no tempo, ao tempo em que era criança. E vê a família, vê-se a ele próprio, etc, etc, etc. Não os maçarei com um enredo fascinante. Verdadeira ficção científica. E o que é que acontece? Acontece que chega à Primeira Guerra Mundial e ele oferece e vai para as trincheiras. E na penúltima página do livro, penso eu, já não me lembro bem, há muitos anos que não leio, não é? Ele é morto com um tiro. E na última página do livro está ele numa nave interestelar com toda a tecnologia do ano não sei quantos, não sei quantos, não sei quantos, e com os membros do governo e os médicos a dizer: bem fizemos nós em vigiá-lo, porque senão, por querer ou por inconsciência, tê-lo-íamos perdido de qualquer maneira. E, portanto, ele não morre, satisfez o seu desejo, essa curiosidade extraordinária de se acompanhar a si mesmo lá atrás, e permanece a memória da humanidade. Isto, como do costume, perdendo o meu na Associação Livre, para lhes dizer o quê? Eu gostaria que, ao menos em parte, nos voltasse a ser reconhecida essa vantagem de termos vivido. De haver, não em todos nós, quer dizer, há gente completamente imatura com 70 e tal anos, mas em muitos de nós
ser de novo apreciada sageza. E esta experiência de que vos falei nas instituições que têm as várias gerações, fosse transportada, digamos assim, para um viver em comum de gerações em que os mais velhos fossem considerados cidadãos úteis pela experiência de vida, pela maneira como podem, a partir dela, aconselhar os mais jovens e, portanto, serem cidadãos de pleno direito. Eu sei que isto é muito prosaico, mas é isso que eu acho que nos tem vindo a ser roubado a pouco e pouco. E, portanto, eu gostaria que fosse assim. Perguntam-me, tenho muita esperança que seja? Como eu sei que a Inês Menezes não está a assistir a isto, eu posso dizer o que vou dizer a seguir sem correr o risco de ela me ralhar imediatamente. Porque ela diz que eu sou pessimista. Não acredito. Acredito mais noutra coisa. Acredito que, se não invertermos o nosso trajeto, cada vez haja um fosso maior entre ricos e pobres, e dentro dessas classes, depois, nós encontremos outro tipo de posses. E, portanto, aquilo que poderemos vir a ter é idosos que têm vidas perfeitamente satisfatórias, com tudo à sua disposição, etc. E, cada vez mais, idosos nas classes mais desfavorecidas que têm vidas que não têm a dignidade que é devida a um ser humano. Terceira questão que eu já abordei. No fundo, manter muita atividade ou descansar. Depende do significado que se dá, por exemplo, à dicotomia trabalhar-descansar. Suponhamos que alguém diz assim, mas eu sinto-me perfeitamente a descansar. E agora perguntamos, e como é que esta pessoa descansa? No sofá, sem fazer nada? Ou, pelo contrário, esta pessoa dá os seus passeios à beira-mar, ou lê o seu livro de vez em quando, ou tem as suas tertúlias, que é uma das minhas palavras favoritas, com os seus amigos e chama a isto descansar. Magnífico. Por que não? Há outras pessoas para quem, por exemplo, a questão do trabalhar, que não é a mesma coisa que atividade. Eu posso ir para uma, para uma universidade sénior, não estou a trabalhar como trabalhava antes, e estou em atividade. Ou posso estar a fazer uma horta comunitária, estou em atividade. De qualquer forma, também aí é muito diferente. E olhem, vou-vos dar um exemplo. Para quem conhece o Porto, eu vivi durante 30 e tal anos na rua João de Barros, na Foz. E a rua João de Barros, que ainda por cima tem um local de encontro clássico no Porto, há mais que um, que é a famigerada Padaria Ribeiro. Ou seja, esqueçam lugares para estacionar. Quando se vive 30 e tal anos numa rua, tem-se o nosso café, tem-se pessoas que se cumprimentam, tem-se o porteiro, tem-se os vizinhos, etc. E quando eu mudei para uma casa muito perto de João de Barros, que me permite ir lá com frequência. De vez em quando, por exemplo, sacudo a preguiça e vou lá tomar o pequeno almoço antes de ir para o consultório, em vez de tomar em casa ou no consultório. Há um grupo alguns foram meus colegas, outros não, mas há um grupo de médicos que se reúnem, eu diria, diariamente lá. Estão à conversa, uns a beber café, outros a beber o seu fino, estou a falar do Porto, não é? E não é raro que eu passe de 2 dedos de conversa, tomo o pequeno almoço e arranco para o consultório e que ouça assim, mas tu ainda vais ao consultório. E aqui estão 2 mundos diferentes.
Às vezes a pergunta é feita por alguém que, se quisesse, também continuava a ir ao consultório, porque teve consultório e não tinha falta de doentes. Não sente essa necessidade. Eu não estou preparado ainda, pode acontecer, 2 para amanhã. Não estou a falar por questões de doença, não é? Mas é uma decisão livre. Pode acontecer que 2 para amanhã eu decida chego. Não vou mais ao consultório. É isto a preto e branco? Não. Eu sou psiquiatra. Um psiquiatra ouve. Eu não consigo, hoje em dia, ouvir tantas pessoas de enfiada como antigamente. E, portanto, eu hoje vou mais vezes ao consultório porque não faço mais que 5 consultas seguidas. Mas essas continuo a sentir prazer em fazê-las e, portanto, enquanto sentir isso, continuarei a fazer. É uma opção e, às vezes, uma necessidade. Dir-me-ão, isto agora é tipicamente psiquiatra, o que assistiu com seu pai tem influência nisso? Tem. Eu teria medo de ficar por casa, pura e simplesmente. Eu não gostei de certas coisas que pressentia em mim no início dos confinamentos e peguei no computador e fui fazer consultas por computador, não em casa, mas no consultório, para manter a minha rotina. E, portanto, acho que é preventivo para mim, porque eu tenho uma dimensão de muita preguiça, não é? E não quero tornar-me um profissional de Netflix. Acho que para mim manter este tipo de rotinas, em que 4 dias por semana eu faço algum consultório e 1 dia por semana faço gravações do Amor é e do Old Friends com o Manuel, isso significa que eu trabalho de segunda a sexta, sexta ao fim da tarde, a não ser que vá fazer qualquer coisa, e hoje em dia tem que ser uma daquelas cunhas irrecusáveis, de sexta ao fim da tarde até segunda de manhã, eu entrego à tribo, a pecar um bocado, de vez em quando, pelo menos, à mesa e às minhas tertúlias, que são completamente indispensáveis à minha saúde. É o que tenho para responder. Muito obrigada, professor, por este diálogo tão interessante e que nos serve a todos e que nos ajuda seguramente a todos. Eu não vejo nenhuma manifestação, a não ser... O que quiserem. O que quiserem. Na hora. Não vejo nada e também já abusamos, digamos assim, da sua disponibilidade, apesar de eu estar, digamos, gostaria de continuar a abusar desta sua conversa tão interessante e tão aliciante. Se quiserem, combinamos com o tempo e repetimos o abuso, não há problema. Era isso mesmo, arranjar uma outra Aí oportunidade, está, aí está. uma tertúlia que nos Exato. permitirá Com estar todo o prazer. atraídos, falando e trazendo toda esta, digamos assim, história de tantas histórias que nos criará interesse, inclusivamente, a viver mais histórias. Portanto, como não vejo mais ninguém, eu queria agradecer este tempo extraordinário que nos fez vir aqui hoje, professor Júlio Machado Vaz, lançar o repto de uma nova tertúlia e mais um. Se estiver disponível, eu peço-lhe desculpa, não pense que eu estou a abusar, mas estou na realidade a abusar da sua bondade e da sua capacidade de nos dar o seu tempo, que era se nos pode produzir um texto desta sua conversa, como gostou de lhe chamar, e eu também acho que é muito interessante, para que outros que não puderam estar aqui hoje, por exemplo, e outros que mais tarde poderão vir a passar a palavra, e talvez, porque não, outros que têm responsabilidades,
possam ler aquilo. Então, eu fazia-lhe uma contraproposta, não é? Diga-me. As boas relações, incluindo as conjugais, são uma negociação permanente. Como eu mandei um conjunto de tópicos que iria Sim, abordar, exato. eu aumentaria esse texto que mandei, torná-lo-ia mais completo e pronto. Claro, É dê-lhe satisfatório? satisfatório. A única coisa que digo é, professor, dê-lhe a extensão que quiser, e tudo aquilo que achar que lhe parece bem colocar. Tudo bem. Enfim, eu, representando o Instituto Alto de Estudos e todos nós, que depois teremos acesso a esse texto, ficaremos-lhe muito gratos, porque podemos vir a ele e relê-lo e lê-lo e pensar, aqui há uns tempos o professor dizia isto, onde é que estamos hoje? E se calhar aquilo que dizia continua a ser tão atual e continua a ser tão importante para todos, até os outros que virão, digamos, num próximo, num tempo mais próximo ou mais longínquo. Professor, com isto eu agradeço-lhe imenso, mais uma vez, e avisava que este nosso ciclo termina no próximo dia 22 de janeiro, com uma conferência sobre literatura e envelhecer, que nos trará o professor José Manuel Mendes. Portanto, eu convido todos e aqueles que venham a ter notícia desta conferência a estar connosco e a passar connosco esta tarde de quarta-feira próxima. E com isso terminamos, com alguma pena e com muita coisa que teria necessidade de ser dita também, mas lá voltaremos